O segundo bloco reservamos para indicações e referências bibliográficas comentadas. Hoje escolhemos indicar a leitura da escritora Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras autoras negras publicadas no Brasil, e teve sua vida atravessada pela miséria e pela fome. Uma pessoa da favela, catadora de papel, narrou em seus escritos a vida dura que teve desde a infância. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é o nome do livro que estreou a autora. Foi o que lhe rendeu a fama e a importância em nossa literatura, escrito em papéis que coletava dos lixos e das ruas da metrópole, separados entre os outros materiais recicláveis que garantiam o seu sustento. Quarto de Despejo é um compilado dos diários da vida de Carolina e reverbera em suas páginas a dureza da fome, o cheiro do lixo, a existência de tantos brasileiros que vivem em meio à miséria e aos despejos. Quando estou na cidade, diz ela, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar em um quarto de despejo. Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, 1960, página 37. Quarto de despejo destina-se àquilo que não se quer mais, aquilo que se afasta dos olhos, que é descartável, indesejado. O livro revela ao leitor as condições degradantes de quem vive das sobras, num contexto de extrema pobreza na favela do Canindé, onde humanos conviviam com ratos e abutres, e o rio Tietê, muito próximo, tantas vezes inundava os barracos com lixo e dejetos. Carolina escreve como um instrumento de denúncia social produzido por alguém que efetivamente vivia nessas condições de vida devastadoras. Suas mais de 5.000 páginas manuscritas, entre romances, contos, crônicas, poemas, peças de teatro, canções e textos de gênero híbrido, dotadas de estilo próprio, confrontam os ditames da tradição literária e da norma padrão culta da língua. Carolina foi publicada em mais de 40 países e traduzida para 14 línguas. Carolina é natural da cidade de Sacramento, sudeste de Minas Gerais. Nasceu em 14 de março de 1914. De origem humilde, era neta de escravizados e uma entre os 8 filhos de uma lavadeira analfabeta. Desde criança, manifestava o desejo intenso de aprender a ler e a curiosidade incessante sobre o mundo. Tudo perguntava, tudo queria saber. Incentivada por uma das freguesas de sua mãe, Carolina ingressa aos 7 anos no colégio. Cursa a primeira e a segunda séries do primário, mas teve que deixar a escola, pois a mãe não conseguia mais manter a si e aos filhos na cidade e resolveu mudar-se para a região rural. Moraram em diversos lugares, como Batuba, Franca e Ribeirão Preto, sempre lidando com as dificuldades para alimentação e moradia, que são direitos básicos. Carolina chegou a São Paulo em 1947. Não se adaptou ao trabalho de empregada doméstica. No ano seguinte, engravidou de um português que a abandonou. Na época, ninguém dava emprego a uma mãe solo e acabou morando em situação de rua. Foi então que chegou à favela do Canindé. O governador paulista, na época, Adhemar de Barros, mandava recolher todos os moradores em situação de rua e disponibilizava precariamente um grande terreno à margem esquerda do rio Tietê. Ali, Carolina construiu precariamente sua morada de tábuas, onde nasceram seus 3 filhos, João José, em 1948, José Carlos, em 1950 e Vera Eunice, em 1953, cada um de um relacionamento diferente. Carolina dizia que homem algum ia entender sua necessidade literária,
pois estava sempre às voltas com os livros, os lápis, os cadernos, onde registrava tudo o que lhe cercava. E foi ali, no Canindé, que seu talento foi descoberto. Um jornalista estava no local em busca de material para uma reportagem sobre favelas, e aquela era uma que crescia acentuadamente. O jornalista viu Carolina ralhando com um bando de marmanjos que não queriam desocupar o parquinho, ameaçando colocar o nome deles em seu livro. O jornalista quis saber que livro era esse e percebeu ali o talento da escritora. Publicou alguns dos escritos no jornal e reuniu os outros em Quarto de Despejo, lançado em 1960. A partir de então, Carolina conheceu o sucesso e a ascensão social, sendo convidada para diversas entrevistas e viagens, e virou assunto entre escritores de renome como Raquel de Queiroz e Manuel Bandeira. Lançou mais de 2 livros e gravou um LP com canções de sua autoria. Foi traduzida para diversos idiomas e conhecida em inúmeros países. Saiu finalmente da favela e mudou-se para uma casa no bairro de Santana. Mas o final dessa história não foi feliz. O lampejo da fama durou pouco. Em suas próprias palavras, Carolina tinha virado um artigo de consumo. Alguém que é vista com curiosidade, mas descartada depois que a moda passa. Assim ela dizia. Teve de voltar à condição de catadora de papel para garantir sua sobrevivência. Carolina Maria de Jesus faleceu no dia 13 de fevereiro de 1977, com 63 anos, cansada, asmática, esquecida pelo mercado editorial, morando num sítio em Parelheiros. Os livros publicados depois de Quarto de Despejo não tiveram o sucesso do primeiro. O descaso fez com que a autora fosse preterida pelo cânone literário, mas a magnitude de seu trabalho criativo ressurge nos últimos anos, devolvendo-lhe o epíteto de grande escritora que ela sempre soube ser. Suas obras publicadas em vida são Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, 1960, Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, em 1961, Pedaços da Fome, em 1963, e Provérbios, 1965. E agora algumas publicações póstumas. Diário de Bitita, 1986, Meu Estranho Diário, 1996, Antologia Pessoal, também 1996, e Onde Estás, Felicidade, de 2014. A autora transitou por diversos gêneros textuais. Carolina morreu deixando muitos manuscritos que até os dias de hoje não foram publicados. Quarto de Despejo tornou-se um best-seller, ultrapassando a venda de 10.000 exemplares em uma semana, tendo 8 edições no ano de seu lançamento. Foi traduzido para 16 idiomas, publicado em 46 países e é um importante meio de denúncia de um Brasil extremamente desigual, uma tentativa literária de escapar a condições de vida sem o mínimo necessário para a sobrevivência. Um retrato lúcido de um país racista, esfomeado e sombrio, que não aparecia na grande mídia. Ficamos por aqui, esperamos que essas histórias de vida possam inspirar e ajudar outras mulheres. Com certeza, e principalmente aquelas que ainda se encontram sozinhas e caladas, sempre existe uma rede solidária, pronta a ajudar. Portanto, fica aqui nosso pedido. Fala, mulher!